Olá, Físio! Seja bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso você não pode vir para essas aulas sozinha. Então já clica aqui embaixo, já compartilha essa aula com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. E falando de conhecimento, deixa eu já te convidar para Master Físio, que é um evento 100% online gratuito que vai acontecer dos dias 22 a 28 de janeiro. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Já clica ali, se inscreve, vai até o grupo de WhatsApp para receber todas as informações e estar comigo lá no dia 22 de janeiro. O meu nome é Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje nós vamos falar que precisamos atuar mais na prevenção das disfunções pélvicas, que é um tema pouco abordado, é um tema que a gente precisa falar mais sobre ele, até porque a gente foca muito no tratamento e a gente precisa falar sobre prevenção. Então pega papel, pega caneta, se acomoda, porque hoje nós vamos falar sobre esse trabalho tão importante que é trabalhar na prevenção e que é um assunto que muitas vezes é deixado de lado, tanto pelas pacientes que buscam ajuda só quando a coisa está muito feia, pelos profissionais que focam muito no tratamento das disfunções e também existem ainda poucas evidências abordando sobre esse assunto. Então hoje aqui eu trouxe algumas evidências para conversar com você. A gente vai discutir sobre temas bem importantes, sobre o que é prevenção, o que as evidências nos falam sobre esse assunto e quais estratégias a gente pode fazer no nosso consultório pensando em prevenção e não só em tratamento. E por que você deve ficar bem atento a esse vídeo? Porque cada vez mais as mulheres estão vendo a importância da fisioterapia pélvica. Eu mesma já atendi e atendo algumas pacientes que viram lá na rede social quão importante é a fisiopélvica, me chamaram, marcaram uma avaliação, não tinham nenhuma queixa, marcaram uma avaliação para ver como estava o seu assoalho pélvico, para prevenir. Olha que coisa linda! Isso é maravilhoso! E mais lindo ainda é quando as mulheres tiverem mais essa decisão. Então, Físio, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar um passo a passo de como a gente pode aproveitar essa fatia da nossa atuação profissional, que é pouco aproveitada pelos profissionais e que você, como está aqui bem antenada, vai aproveitar e vai trazer as pacientes também para trabalhar a prevenção. E esse é um assunto que eu abordo também dentro da jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas, e hoje eu acompanho mais de 800 alunas. E eu faço questão de falar de cada tema importante para o nosso consultório, que eu sei que vai fazer total diferença na segurança dos atendimentos, tanto de gestantes quanto de puérperas para as minhas alunas. E eu também hoje aqui quero te trazer essa visão que eu trago para as minhas alunas e eu quero te trazer aqui também nesse vídeo. Então presta bastante atenção para aproveitar muito essa questão da prevenção das disfunções do assoalho pélvico. Mas, Físio, você deve estar pensando, já é difícil a nossa paciente vir para o consultório com alguma disfunção, imagina sem. Paciente chegar sem queixa nenhuma só para avaliação, como você falou das suas pacientes. Mas, Físio, olha só, as mulheres estão querendo se cuidar cada vez mais. Os profissionais estão mudando sua visão com relação a formas de prevenção. Então, o que você acha que vai acontecer daqui a pouco? A gente não vai esperar a paciente chegar ali com incontinência urinária. Não, a gente vai prevenir aquela incontinência urinária. O obstetra hoje que manda a tua paciente gestante para fisiopélvica só quando tem incontinência urinária, vai mandar para prevenção. A paciente, que vinha só quando tinha o prolapso,
Não, ela vai começar a vir para prevenir aquele prolapso. Então, físio, fica comigo até o final desse vídeo para saber tudinho e aproveitar muito essa oportunidade que eu estou te trazendo hoje. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai saber o que é prevenção. Ah, mas isso eu já sei. Então, vamos lá, vamos refrescar na tua memória. A prevenção, ela se refere à ação destinada a evitar a manifestação de uma doença. Então, a gente quer evitar que a doença apareça. E aqui eu estou falando de evitar que a disfunção pélvica apareça, incluindo aqui incontinência urinária, prolapso, incontinência anal, constipação, tudo isso a gente quer evitar. Estão incluídas nessas ações as intervenções, olha só, para melhorar a saúde, reduzindo o impacto das questões sociais e determinantes econômicos, e aqui eu estou falando de reduzir custos de saúde. Então, uma forma de prevenir essas disfunções pélvicas é também evitar que depois a tua paciente precise de uma cirurgia para uma correção de prolapso. Então, aqui a gente está falando também de evitar aí uma intervenção muito complexa. A gente também vai fornecer informações para as pessoas sobre como reduzir os riscos de doença. Então, eu vou dar orientações, eu vou educar a minha paciente e propiciar também acesso a serviços clínicos preventivos e reduzir o risco de intervenções. Então, olha que coisa linda. Então, a gente vai trazer informação, trazer prevenção para reduzir custo, melhorar a educação dos nossos pacientes e melhorar também aí a prevenção de doenças, de disfunções. Então, prevenir o aparecimento ou a progressão da doença é a pedra angular da promoção de saúde. Então, aqui eu não quero só prevenir doença, eu quero promover saúde, reduzindo a carga de saúde para os indivíduos e para a sociedade, reduzindo o impacto também emocional que uma perda de urina pode gerar, que uma perda evacuatória pode gerar, o impacto aí para uma paciente jovem que tem que fazer uma cirurgia. Então, a gente tem que pensar na prevenção de forma global, de forma integral para a nossa paciente, reduzindo o impacto aí num relacionamento, reduzindo o impacto depois de um parto. Então, vamos pensar mais, vamos falar mais sobre prevenção. E a gente pode dividir essa prevenção em 3 formas. A prevenção primária, que ela visa eliminar as causas de uma doença. Então, por exemplo, eu quero eliminar, por exemplo, aqui, a obesidade, que tem uma influência bem importante no surgimento da incontinência urinária de esforço. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer ações aí preventivas, né? Para a paciente fazer uma atividade física, para a paciente ir a uma nutricionista para reduzir o peso. Ou eu posso também, por exemplo, né? Aqui, pensando aqui, prevenção primária. Minha paciente faz uma atividade física de alto impacto. Eu sei que atividade física de alto impacto pode gerar prolapso. Então, aqui eu quero evitar que a minha paciente que faz atividade física de alto impacto, lá na frente tenha um prolapso. Então, aqui é a prevenção primária. Eu estou falando de eliminar as causas de uma doença ou de uma disfunção. A gente tem também a prevenção secundária, que ela visa detectar a disfunção ainda assintomática e tratá-la de forma precoce para parar a progressão dessa disfunção. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem interessante. Uma daquelas pacientes que veio para prevenção, quando a gente fez a anamnese, depois do exame físico, eu já identifiquei que ela tinha um prolapso, mas ela nunca sentiu nada, ela nunca observou nada. Então, essa paciente, a gente está ali tratando uma disfunção que não tinha sintomas, mas que eu quero evitar que ela progrida. Então, ali eu estou trabalhando com prevenção secundária.
o nosso foco sempre vai ser a prevenção primária, mas nem sempre eu consigo fazer isso, tá? Então a gente precisa trabalhar em alguns níveis aqui. E a prevenção terciária é o tratamento já dos sintomas existentes para prevenir a progressão da doença, que é o que a gente geralmente vai fazer no consultório. O paciente já chega com sintoma, mas a gente quer evitar que essa doença piore, que essa disfunção piore. A gente quer exterminar aquela disfunção. Então, o paciente chegou com queixa de perda de urina. Eu quero reduzir aquela perda, eu quero eliminar aquela perda. Então, a gente quer aí trabalhar em cima dos sintomas para reduzir esses sintomas e prevenir a progressão dessa disfunção. E uma força motriz para o desenvolvimento e implementação de intervenções de prevenção primária para a incontinência urinária é a evidência epidemiológica do aumento da prevalência da incontinência urinária ao longo da vida adulta e também o fenômeno de envelhecimento global. A gente sabe que a população está envelhecendo, né? Nascem menos crianças, as pessoas elas vão envelhecer e essa prevalência de incontinência urinária ela varia de 25% a 45% em mulheres. Só que, no entanto, olha só que dado interessante. Quando esse idoso ele teve um pequeno problema com relação a uma perda de urina, por exemplo, né? Um idoso teve ali uma pequena perda. Menos de 30% desses idosos receberam tratamento. Menos de 30% com uma perda pequena. E menos de 50% dos idosos, quando tiveram grandes perdas, receberam tratamento. Então, a gente quer falar de prevenção para evitar isso aqui, para evitar que esse quadro piore e que esse quadro piorando gere uma alteração muito importante da vida desse paciente. Aqui eu estou falando de idoso, mas eu trabalho muito com gestantes e com puérperas. Né? Você está aqui comigo, está estudando sobre gestação, sobre pós-parto, e a gente está trabalhando ali no momento ideal para a gente trabalhar prevenção. Principalmente falando de gestante. E a gente vai falar muito sobre gestação aqui nesse vídeo. Por quê? Porque é um momento ideal para a gente trabalhar prevenção. Até uma revisão sistemática da Cochrane, com meta-análise, encontrou evidências de efeito consistente da redução no risco de incontinência urinária para mulheres grávidas, que são continentes quando iniciam o TMAP, ou seja, elas são continentes, começaram o treinamento da musculatura de assoalho pélvico e elas estão prevenindo a incontinência. Então, sim, a gente precisa trabalhar na gestação com a prevenção, e aqui eu estou falando só do TMAP, mas existem N estratégias aqui para a gente trabalhar. E outro estudo mostrou que gestantes continentes que realizam TMAP pré-natal têm 62% menos chances de apresentar incontinência urinária, tanto no final da gestação quanto também no pós-parto. Então, 62% menos chances de ter incontinência urinária, principalmente lá no terceiro trimestre. E esse benefício ele se estende também para o pós-parto. Essa paciente que na gestação fez o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, que não teve incontinência, lá no pós-parto ela tem 29% menos chances de ter incontinência urinária nesse período. Olha só que coisa linda, né? Então a gente precisa sim falar e trabalhar com prevenção. E além de prevenir a incontinência urinária, a gente também traz, através desse treinamento, a uma melhor qualidade de vida para essa nossa paciente, para essa nossa gestante, não só prevenindo o aparecimento da incontinência, mas reduzindo gravidade, reduzindo frequência e reduzindo quantidade dessa perda de urina. Então, olha só que fantástico, né? Então, a gente precisa sim
iniciar esse TMAP o mais precoce possível, antes mesmo de qualquer sintoma, para a gente trazer todos esses benefícios para a nossa paciente. E hoje se fala muito que fisiologicamente a primeira gestação é o momento ideal para as mulheres dominarem o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. E por que disso? Porque com o assoalho pélvico intacto e funcional, então aquela paciente que não passou por um parto traumático, não teve nenhuma lesão, essa mulher ela pode treinar essa musculatura para estabelecer um padrão motor adequado e também aumentar a reserva funcional, pensando na gestação, pensando no parto e pensando no pós-parto. Então, a gente precisa sim instituir o quanto antes esse treinamento. E indiscutivelmente, uma contração da musculatura de assoalho pélvico é mais difícil de se conseguir se houver ali uma lesão, um dano na musculatura, um dano nervoso, uma alteração no tecido conjuntivo, que pode ocorrer ali, principalmente após um parto traumático. E com todos esses benefícios, a gente mantém a nossa gestante, a nossa puérpera continente. E também aqui, a gente está falando de continente, porque essa revisão mostrou isso, mas se eu tenho uma musculatura funcional, eu vou prevenir uma incontinência anal, eu vou prevenir um prolapso de órgãos pélvicos, eu vou prevenir uma dor genitopélvica. Então aqui eles trazem essa evidência da incontinência urinária, de esforço principalmente, que é a disfunção pélvica mais comum. No entanto, essa musculatura estando íntegra, a gente consegue benefícios além disso, né? Então a gente tem que pensar sim na prevenção de disfunções pélvicas e não pensar só na incontinência urinária. E além do TMAP, que a gente sabe que tem grau de recomendação A, né, super citado na literatura, quais são as outras recomendações, quais outras estratégias que são apontadas como forma de prevenção? Principalmente falando aqui para gestante. Então vamos ver quais são essas recomendações. E olha só, anota tudo bonitinho, que isso vai fazer parte também das tuas orientações lá no teu consultório. Então, primeiro, olha que interessante. Aconselhar as mulheres a parar de fumar antes da gestação. Por que parar de fumar? Primeiro, que esse é um fator de surgimento de disfunções, né? O tabagismo, ele vem sendo apontado como um dos fatores aí para o surgimento de disfunções. Não só o tabagismo, mas também a tosse crônica, que vem de encontro aí a esse tabagismo, ao tabagismo ali crônico, e que vai trazer inúmeras repercussões em assoalho pélvico, ligamentos pélvicos e o surgimento aí de disfunções. Então, se essa paciente deseja engravidar, né, ou está grávida, o ideal é que ela pare imediatamente de fumar. Hoje a gente vê cada vez menos, ainda bem, né, o tabagismo em gestantes, mas muitas mulheres iniciam as tentativas de engravidar ainda fumando. Né? Então esse é um ponto que a gente precisa esclarecer e que é um ponto de surgimento aí de disfunções. E aqui a gente está trabalhando prevenção. Outro ponto, manter o peso normal antes da gestação, para que ela engravide e mantenha um peso adequado na gestação. E por quê? Porque o aumento de peso gestacional, o excesso de ganho de peso, também é um fator predisponente aí para o surgimento das disfunções pélvicas. Então, o aumento do IMC está bem associado aí com a incontinência urinária e os prolapsos, principalmente. Então, a gente tem que pensar aqui também em orientar essa paciente para uma nutricionista, né, ver o porquê daquele aumento de peso excessivo, então a gente trabalhar aí de forma preventiva. Outra questão muito importante, aqui a gente vai falar de ligações entre as disfunções, que uma das recomendações é evitar a constipação durante a gestação. Essa constipação, ela aumenta a pressão intraabdominal,
ela vai fazer com que a minha paciente faça mais esforço evacuatório. Essa constipação, ela irrita toda a parede ali, toda a musculatura de assoalho pélvico, e essa musculatura às vezes reage aumentando sua tensão, reduzindo ali sua capacidade contrátil. Então, a constipação é sim um fator de risco de surgimento de disfunções, e existem N ligações, né, entre as disfunções. Uma constipação pode gerar uma incontinência urinária de esforço, assim como outra disfunção pode provocar uma incontinência urinária de esforço, uma dor genitopélvica pode provocar ali uma piora do quadro de constipação. Então, a gente tem várias associações entre as disfunções pélvicas. E uma dessas recomendações é evitar essa constipação durante a gestação. E a fisioterapia pélvica ela pode atuar muito aqui, né? Então, trabalhando mobilidade pélvica, trabalhando parte respiratória, trabalhando relaxamento de musculatura de assoalho pélvico e também através de hábitos de vida. Então, melhorando o padrão evacuatório, melhorando a ingesta de água, todos esses pontos aqui a gente consegue trabalhar. Outra recomendação é evitar diabetes gestacional. Por que diabetes gestacional? Porque diabetes gestacional ele traz alterações na inervação, em toda essa parte vascular também da região pélvica, da região de assoalho pélvico, acarreta em redução de força, em redução de fibras musculares. Então, a gente tem sim aí alterações musculares e eu tenho também geralmente associado um excesso de ganho de peso desse bebê, um aumento de líquido amniótico, às vezes um excesso de ganho materno, que vai gerar ainda mais aumento de pressão intraabdominal e mais sobrecarga ainda em cima da musculatura de assoalho pélvico, gerando ainda mais chances de disfunções pélvicas. Então, olha só quanta coisa a gente vai ali e volta aqui, porque elas se ligam, né? Essas recomendações, elas se ligam. E é lindo isso aqui, porque aqui a gente está trabalhando de forma integral. É assim que eu trabalho e é assim que você deve trabalhar também, porque boa parte dos estudos hoje, estudos recentes, abordam a importância desse olhar global, desse olhar integral para a nossa paciente. Outra recomendação que eles abordam é sobre o TEMAP. Né, o TEMAP, que eu vim falando, né, dele ao longo de todo esse vídeo, e apesar de escassez de algumas pesquisas sobre prevenção para o público em geral, já existem algumas recomendações para públicos específicos. E um desses públicos específicos é para gestantes. Então, existem recomendações de grau B para gestantes e para puérperas disponíveis desde 2013. Então, após a publicação da 6ª Consulta Internacional sobre Continência, foi publicada também uma revisão da Cochrane sobre intervenções da musculatura de assoalho pélvico para prevenir a incontinência urinária e fecal em mulheres antes e depois dessa gestação. E os autores concluíram que a evidência é de nível 1 para o TEMAP e que existiam evidências ali que esse TEMAP preventivo deveria ser indicado para mulheres grávidas, continentes, durante a gestação e até 6 meses depois desse parto. Então, a gente precisa sempre trabalhar com esse TEMAP, mesmo sem nenhuma disfunção. Eu não preciso esperar a disfunção para começar esse trabalho. E não é só estratégias, né, de TEMAP, exercícios, não, a gente viu que tem várias orientações que a gente pode dar para a nossa paciente, orientações que vão ser fundamentais em todo esse processo gestacional, no pós-parto, e também assim, né, aqui a gente tem recomendações dos estudos, mas, por exemplo, eu fiz anamnese com a minha paciente, verifiquei que ela tem várias questões que daqui a pouco podem provocar uma disfunção pélvica. Se eu deixar de lado aquilo ali, eu não estou trabalhando prevenção. Então, eu preciso sim ligar a minha anteninha para que aquela alteração ali
eu já corrija desde o início e ali eu esteja trabalhando com prevenção. Só que assim, no entanto, a gente ainda tem aí poucas evidências, né? Esse assunto ele é pouco abordado, é um assunto novo, a gente ainda precisa de mais estudos, principalmente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática, meta-análise, que são as melhores evidências, para que a gente consiga embasar muito bem todas essas recomendações para apoiar, para ampliar essas recomendações. Então, a gente tem que continuar estudando muito sobre esse assunto, mas a gente tem que divulgar também esse conhecimento. Porque, lembra que eu perguntei lá atrás, como é difícil a paciente vir, né? Se já é difícil vir com disfunção, imagina sem. Mas, se a gente que tem esse conhecimento não fala, as pessoas não vão saber. Então, a gente precisa falar mais sobre a prevenção. E por isso que eu trouxe esse vídeo hoje. A gente precisa atuar mais nessa parte. A gente precisa parar de pensar só em tratamento e precisa aí atuar mais na parte de prevenção. E Físio, se você quiser aprofundar ainda mais o teu conhecimento sobre esse assunto, já garante tua vaga na Master Físio, que é um evento 100% online e gratuito, que vai acontecer dos dias 22 a 28 de janeiro, onde eu vou te ensinar como ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E para fazer a tua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Então, já acabando esse vídeo, já clica ali e já garante a tua vaga. Lembrando que é gratuita. E agora, Físio, comenta aqui embaixo para mim se você já trabalha com prevenção com as tuas pacientes, principalmente pensando em gestante, se você já atendeu uma paciente assim, se você só atende pacientes que já chegam com disfunções, comenta aqui embaixo para mim, eu quero saber, eu quero poder te ajudar também. E se você chegou até o final desse vídeo, não deixe de curtir ele, para eu saber que esse conteúdo ele está fazendo a diferença no teu consultório. E para não perder nadinha de conteúdo, já clica aqui embaixo no sininho para se inscrever no canal e sempre receber todas as novidades. Um grande beijo e bons estudos, Físio!